Fala pessoal, eu sou o Lucas Paz e esse é mais um O Cearense é Assim. Agora na nossa segunda temporada, com mais artistas multidisciplinares, hoje a gente tem uma quarentona na quarentena, recente aniversariante, uma amiga de palco, de sala de aula, e hoje a gente está se encontrando nas redes. Bem-vinda, Juliana Veras. Muito obrigada, Lucas. Tudo bem, queridos espectadores? Que bom estar aqui com vocês, poder contribuir com esse papo maravilhoso pra gente aqui. Esse está sendo um projeto que eu tô cada vez mais me apaixonando em fazer, e à medida que a gente vai convidando os nossos colegas de trabalho e amigos, porque a gente tem essa possibilidade de criar um grande memorial de artistas cearenses. E eu espero que sim, isso vá reverberando cada vez mais, tanto para fazedores de arte quanto para esses consumidores, né? E num período como esse, eu acho que vem bem a calhar com os dias aí que a gente está vivendo. Pois é, como você bem disse, é quarentona na quarentena, né? Querido, a festa aqui em casa foi uma loucura. E pense que trazer na festa teve aniversário surpresa, mas não pode, tem que ser com a máscara, porque não pode botar as coisas pra dentro de casa. A galera tinha chegado do supermercado, Clés, meu companheiro, minha filha, tá aqui o bolo, parabéns pra você. Eu, pera, chega, cadê o álcool em gel, meu Deus do céu, gente. A festa, olha, foi daquelas. Foi mesmo assim, que fosse uma ruma de gente, porque aí pega a câmera, bora, chama a mãe, não sei o quê. Minha gente, cadê? O povo não tá online, pera ainda. Olha, que tempos engraçados, que encontros malucos esses que a gente tá aprendendo a fazer agora, né, Lucas? Não é? É verdade, tá mudando as formas de estar presente, e o que eu acho que é importante é, de fato, não sei como tem sido pra você, mas me reaproximou de pessoas que já fazia muito tempo, que apesar da gente se confiar nesse elo, nessa ligação, acabou de novo possibilitando travar esses diálogos, né? Voltou à consciência essa questão dos encontros. Pois é, com certeza. E a gente está aqui conversando através dessas mídias, né? A gente sabe que o mundo tem uma camada de tristeza muito forte, que está acontecendo mortes, que o Brasil tem representantes complicadíssimos. Sim. A gente está passando por uma coisa que a gente dificilmente vai se recuperar tão cedo, e isso vai ser lembrado daqui a 500 anos como uma grande catástrofe. E é um momento de reinvenção. Ninguém pode também... vamos abandonar tudo, acabou o teatro, acabou, o que vai acontecer com a gente, como é que o cinema vai continuar. Recentemente, aliás, assim que a pandemia estourou, um espetáculo que eu dirigi no Teatro Zé de Alencar, que a gente vai já conversar bem direitinho sobre isso, estava lá em cartaz, lindo, 300 pessoas aconchegadinhas, debaixo de chuva, todo mundo abraçado em cortejo e tal, e a Covid no mundo, e ninguém sabia, porque ninguém tinha condição do que estava acontecendo, né? E minha Nossa Senhora, e aí de repente, pum, no outro dia ninguém podia mais se tocar, se falar, e os nossos parentes, nossos vizinhos também já passando por um processo, né? Mas foi assim, bem de repentezão e difícil, né? O mundo girou pro outro lado, né? O mundo girou pro outro lado, virou pelo avesso, criatura. A gente tá aprendendo que impacto isso tem nas nossas vidas, né? Enquanto ser humano, estamos aprendendo a sentir isso. E aí, mais no aspecto de ser artista, Ju. O que significa pra você ser artista hoje? Vamos lá, que pergunta forte, né, e complexa. Porque hoje em dia, quando eu assino uma bio, quando eu organizo um currículo, eu tô até devendo, meu Deus, o Joca vai colocar nossos nomes lindos na tese lá, na dissertação dele. Ju, cadê teu currículo? Calma, peraí, vamos juntar nossos materiais de CPBT. Eu assino hoje como professora de teatro, como atriz, diretora de teatro, pesquisadora de teatro e música, porque eu tenho um trabalho muito intenso com musicalidade, música, né, enfim, música em geral dentro dos espetáculos de teatro. Eu tinha que meio um olhar sobre a música, mas tudo que eu fazia com música, com dança e tal, quando eu comecei a me dedicar mais ao teatro, que foi quando a gente se encontrou no CAD, mais ou menos naquela época, tudo vai ser teatro agora, porque o teatro meio que engloba tudo, né? Ou seja, existe em mim um olhar sobre a formação, uma atenção sobre pessoas que estão começando agora, porque eu sou professora do curso Princípios Básicos de Teatro, é um curso
iniciante para pessoas que estão ingressando, embora por a gente ter uma prática muito intensa lá, a gente recebe muitos alunos que já são de outras linguagens também e que já fazem teatro também em outros lugares, mas vão atrás de uma experiência prática mais contundente, assim, mais forte e tal. Enquanto atriz e diretora, né, eu trabalho com 2 grupos de teatro aqui em Fortaleza, que eu fundei, a Companhia Crisálida de Teatro e a Manada Teatro, e ainda sou atriz colaboradora junto a outros coletivos, Coletivo Arremar de Teatro e o Grupo Expressões Humanas, que recentemente a gente fez Viagem com Espetáculo também, ou seja, todos esses grupos muito ativos, né, a maioria deles muito ativo no sentido da circulação mesmo, até dentro, fora da cidade, tudo que é lugar, e a gente... 2019 foi um ano muito profícuo, assim, né, na minha profissão, porque foi a segunda vez que eu fiz, por exemplo, o Palco Giratório. É um projeto maravilhoso do SESC, em que a gente tem a oportunidade de vários grupos do país poderem circular por diferentes cidades apresentando os trabalhos, ou seja, a gente... Perdão. A gente conhece o trabalho de muita gente e circula, e essas pessoas se encontram. E esse projeto é um desses projetos bonitos que tem uma ação formativa também, que tem encontro com um grupo para a gente poder dialogar sobre a poética cênica e tal. Ou seja, tu perguntou para mim como é que é ser artista hoje, né? Eu estava em um momento que eu acho que é um momento que a gente sempre vive extremamente dinâmico do meu exercício, enquanto atriz, enquanto professora, enquanto diretora, tudo, etc e tal. Né? Essas bonequinhas que vocês estão vendo aqui, esses amorzinhos que já eu vou apresentar, né? Tem a ver com os espetáculos, elas representam personagens minhas, que a gente está em cartaz, né? Não vou perder essa oportunidade. Posso apresentar minhas nenéns? Deve. O que é ser artista hoje, né? Vamos dialogar com o que nós temos agora. Nós temos 3 bonequinhas na tela. Esta bonequinha que vocês estão vendo, a bonequinha quarentona de carne humana, né? Ossos e sangue, tudo. Nós temos essa boneca que me foi presenteada pelo meu companheiro Clésio, mas ela representa a minha personagem do espetáculo Aquelas, uma dieta para caber no mundo. Uma linda, né? Essa boneca fofa, gente, é assim, mas o espetáculo fala sobre feminicídio. A gente usa faca, carne, sangue em cena, a gente fala de um assunto extremamente urgente, né, para o tempo atual, e a gente tem conversado muito sobre a violência contra a mulher ultimamente. Decidimos falar no espetáculo muito claramente sobre isso. E enfim, né, as minhas companheiras aqui vão ajudar a falar um pouco sobre isso, e essa é a Clitemnestra, que é um solo meu sobre essa personagem enfim, da Grécia mitológica, né, grega e tal, da tragédia grega, que ela assassinou o marido com 2 machadadas. Como vocês veem, são bonecas fofas, mas que falam de assuntos extremamente polêmicos, né? E a gente costuma, quando a gente conversa sobre tragédia com os grupos, nas pesquisas, eu tenho um grupo de pesquisa chamado Caminhos do Ritual no Teatro e tal. E aí a gente fala que nós precisamos dialogar sobre os nossos monstros. A gente precisa falar sobre os nossos monstros, porque senão eles nos engolem. E de alguma forma isso reverbera na minha obra. Então, estava em cartaz com essas meninas e outros espetáculos, e viajando e circulando por aqui. E esse ano, em março ainda, a gente se apresentou com a Clitemnestra pouco antes, acho que estamos em 2020, né? Eu acho que aqui em Fortaleza, a quarentena começou na semana do dia 16, se eu não me engano, 19, sei lá. Na semana anterior, eu consegui ainda fazer 2 apresentações da Clitemnestra, no Sesc, Cuca, etc e tal, beleza. E Aquelas estava com a apresentação marcada para ser no Cine Teatro São Luís, para ser em outros lugares, através do Sesc também, enfim. Gente, parou tudo. Parou, né? Parou as aulas, correndo, os alunos loucos. Juliana, e aí? Aquele exercício, e agora como é que a gente vai fazer? Gente, calma, né? Calma, vamos nos reentender. Primeiro vamos assumir aquela missão super importante, que é cuidar da humanidade, né? Vamos sobreviver. Que a gente sorri, assim, mas a gente sabe que tem muita gente muito triste, assim, que foi pega de muita surpresa, né? Gente até que não está dando muita atenção a esse momento. Mas nós, enquanto artistas, eu acho que essa palavra reinvenção, Lucas, ela é uma das mais preciosas que estão no nosso vocabulário agora, sabe? É claro que foi muito assustador no começo, nas primeiras semanas, tudo de perna pro ar.
Na semana do dia 19, acho 16, sei lá, não sei que na segunda-feira daquele fim de semana, acho que era 16 de março. E eu lembro com muita força, porque eu estava super ativa. Como eu te disse, dia 14 de março teve a apresentação do Covil, que foi um espetáculo que eu dirigi e estreiei ano passado com o curso Princípios Básicos de Teatro. Gente, a gente faz um cortejo, bota todo mundo encafifado naquele porão do Teatro Zé de Alencar, sai com o público junto. No dia choveu, aí leva o público junto para poder sentar colado pertinho, aquele teatro ritual que eu gosto de fazer, que é uma coisa mais sensorial e o povo perto. E aí no outro dia para tudo. Só de você pensar na possibilidade da contaminação ali, né? Menino, que eu só não chamo de responsabilidade porque a gente não sabia. A gente sabia do que estava acontecendo na China, na França, aonde, tal e tal. E a gente sabia que era perigoso que estava chegando aqui, mas não tinha se soado o alarme. Então a gente não tem exatamente essa consciência. Todo mundo sabia que era perigoso, já estava todo mundo se cumprimentando assim, com o cotovelo, né? Mais ou menos, mas... Pô, o espetáculo estava montado, foi aprovado e abraçado e acolhido e ok, vamos fazer. Nesse momento foi super triste até no Teatro Zé de Alencar, porque a gente estava, na verdade, numa temporada de 3 espetáculos que o curso estreou ano passado. Que era o Maré, que o Joca dirigiu, foi na sexta-feira, aí o Covil foi, eu quero chamar de Covid, sai daqui. Covil, que foi no sábado, e o espetáculo do domingo foi cancelado, que era o Toró, da Turma da Noite, do CPBT, né? Então, todo mundo ficou de repente estarrecido. Aí as primeiras semanas foram aquele momento de, puxa vida, e agora? Cancela os ensaios, cancela os encontros, o que é que nós vamos fazer? Passando-se quase um mês depois, em que a gente foi se entendendo o que era precisar estar em casa mais. Estar em casa é outra coisa, né? Você, enfim, é outra dinâmica. Completamente diferente, é outra vida, é outra... E aí ser artista no meio de tudo isso é ter que rever o que significa todos esses projetos. Esse início foi o momento mais difícil, porque agora, apesar de que ainda está sendo difícil, a gente pelo menos já sacou que tem que virar aí. A roda tem que virar ao contrário, a moeda, né? Alguma coisa tem que reacontecer, desacontecer para acontecer de novo. E estamos falando de teatro, no caso, que é o território que eu habito com mais força, né? E o teatro é essa força que nunca morreu, que sobreviveu a rádio, televisão, internet, cinema, né? As artes todas chegaram, na verdade, como complementos dessa nossa necessidade enquanto humanidade de falar sobre os nossos sentimentos, vivenciar, representar o que a gente sente e tal. Então esse é um momento de aprendizado, meu caro. Né? Um momento de aprendizado. Não é uma pergunta fácil de responder. O que é ser artista hoje? Eu vou ficar com a palavra reinventar-se. Não é uma palavra, como é que eu posso dizer? Eu tento dar a essa palavra uma conotação não negativa, não pessimista, digamos assim, sabendo que existe um tempo, existe uma incubação que está sendo feita agora de reentendimento dessas coisas todas. Já foi necessário, inclusive, viabilizar com esses grupos que eu estou fazendo parte, né, a Manada, a Crisálida, a gente tem conversado bastante sobre o que vai ser do nosso teatro no futuro, mas antes disso, antes de sabermos como é que vai ser o nosso público, o teatro vai ser recebido de outra forma, né? Depois a gente não sabe como é que vai ser essa dinâmica de aproximar-se, mas antes disso, a gente tem que saber como é que a gente vai dialogar com os caminhos que estão nos sendo oferecidos agora. As mídias estão aí, não apenas para divulgar mais os nossos trabalhos que são presenciais, mas como uma possibilidade de canal mesmo, de aproximação. Por exemplo, essa conversa que a gente está tendo agora. Que eu não sei se isso aconteceria num momento comum. Claro, né? As entrevistas, elas sempre existiram. Essa amizade, assim, que a gente tem, que é maravilhosa, que a gente se conheceu no curso de arte dramática da UFC. E aí seguiu se encontrando por aí, cada um seguiu seu caminho e tal. Mas agora a gente se vê obrigado, nossa possibilidade de afeto e aproximação é aqui. Né? É esse lugar. E ok. Habitemos esse lugar. Nós somos sobreviventes, nós somos adanados, nós somos bichos safados mesmo. A gente tá aqui para reinventar-se. Essa foi uma palavra que surgiu no cenário dessas entrevistas. Começou com
como tem um tempo já que a gente está desenvolvendo essas entrevistas, começou com a levada da onda anterior, que era resistência. Resistência foi se transformando em sobrevivência, sobrevivência, reinvenção. Então essas 3 palavras aí pairando no ar. Resistência, sobrevivência, reinvenção. Parece... Parece assim, é como se fossem ingredientes, né, de uma mesma pancada. A gente sempre pensa em luta, né? É como se a gente sempre estivesse mesmo em luta. Resistência, sobrevivência e reinvenção. Reinvenção após a sobrevivência. Como é que pode isso, meu Deus? Pois é, gente. Muito louco. Esses ingredientes aí da criação, né? Porque criação também, creio que tem muito a ver com esses momentos de crise, né? Quaisquer sejam. A transformação é possibilitada por esses choques, por esses não saberes, por essas curiosidades ou por essas imposições de circunstâncias, né? Que são de ordens diferentes. A arte sempre dialogou com isso, né? Com a urgência. A urgência, com questionamento. A nossa arte, ela dialoga com o urgente. Engraçado. Eu queria falar um pouquinho sobre a formação, sabe? Eu acho que faz muito parte desse nosso momento agora. Tu falou dos ingredientes, né? Resistência, sobrevivência e reinvenção agora. É engraçado, o curso Princípios Básicos de Teatro, ele, hoje em dia, porque o CAD não existe mais, né, que nós fizemos na UFC, nós fomos da última turma, 2017, 2008, eita, faz tempo. Né, e aí depois a UFC, ela caminhou por outros caminhos, caminhou por outras estradas, seguiu outras, optou por investir mais no curso de licenciatura em teatro, né? Aqui em Fortaleza nós temos 2, nós temos o da UFC, nós temos do IFCE, que inclusive eu fui professora, substituta, um período, há alguns anos. E aí a gente segue. Houve uma necessidade da cidade, por que esses cursos são licenciaturas, né? Precisamos formar professores e dar um encaminhamento mesmo a esse público, a essa exigência. E assim, estando no CPBT, que é um curso livre, né, o que significa esse curso lá no Teatro Zé de Alencar? A gente procura proporcionar experiências globais, assim, no âmbito da criação, desde tudo, direção, dramaturgia, pesquisa, desde o início, até a gente pensar em como é que se configura a montagem cênica, passando um pouquinho sobre a história do teatro e tal. E assim, eu dou aula lá desde 2009, fez 10 anos, ano passado foi minha 10ª turma. Ai, gente, comemorei, isso foi lindo demais, lindo coração. E assim, a gente sempre, o estopim vamos montar um espetáculo a partir das nossas urgências. E a gente sempre dialoga com a turma, com os alunos lá, né? Vocês são artistas criadores que não estão aqui pelos aplausos, é claro, a gente está criando para esse mundo que nos recebe. A arte, ela não faz sentido se ela não representar o mundo que está fora, o mundo para o qual ela está né? Para o qual ela está. E aí a gente tem um diálogo com a cidade muito forte, muito presente. Então, todo ano se perguntava, galera, então, quais são as nossas urgências? Qual é o terreno que a gente quer poeticamente habitar? Antes de escolher qual é a estética, se a gente vai lidar com o teatro épico, se a gente vai fazer teatro ritual, se a gente vai fazer teatro oprimido, né? Se é que se pode categorizar. Porque, né, você vê as obras de hoje, elas são múltiplas, não tem como você... Não sei em que tempo realmente, acho que para quem estava no seu tempo, sabe que você estava misturando tudo. Mesmo se você pegar a tragédia e comédia, não tem como você... Sem o cômico, o trágico perde sentido, absolutamente. E aí eu estava pegando assim essa deixa, porque a gente sempre procurava cutucar os alunos sobre as urgências. Quais são essas urgências? Aí a gente vem, no último módulo do curso, tudo que é temática que os alunos querem abordar. E, curiosamente, no ano passado, que era 2019, a gente estava meio que rondando em torno da mesma temática geral. A gente tinha espetáculos que mexiam com corrupção, porque a gente tinha um governo complicado, ainda tem, né? Terrível. E a gente via o povo já
enfim, né, em necessidade de quais são os ingredientes? Resistência, sobrevivência. Sobrevivência. E agora a reinvenção. Ou seja, resistência e sobrevivência praticamente foram as palavras que conduziram os processos de montagem desses espetáculos, desse curso de formação, né, dando ele como exemplo agora, mas é um reflexo da temperatura da nossa criação artística, teatral, da cidade, acho que do mundo. Enfim, do lugar que a gente habita, e falava estritamente sobre isso. O espetáculo que eu dirigi, com um elenco lindo de 29 pessoas, pense na loucura, mas foi demais. Cara, o espetáculo chama-se Covil. Tem um ponto depois do CO e depois Vil, né? Como a gente escolheu produzir essa grafia assim, do nome do espetáculo, porque a gente queria dar uma provocada no público sobre vilania, sobre o que é esse Covil. Covil é lugar de confinamento. Ninguém sabia nem o que era coronavírus na época. E a gente pesquisando nesse segundo semestre sobre esse confinamento desses personagens que eram ratos, que eram pessoas que ficavam à margem da sociedade, e aí a gente tinha uma família muito limpa, muito branca, esse branco como ícone de uma pureza falsa, hipócrita e tal. E aí a gente brincava com isso, com as cores, né? O espetáculo usava o cinza, estamos ativos, passamos inclusive no edital do CCBJ, vamos apresentar lá, sabe Deus quando, como é que vai ser isso? Mas enfim. Coisa boa. Pois é. Virar. Vamos lá, vamos na nossa reinvenção e na nossa resistência e sobrevivência. E aí, pós-criatura, pós-espetáculo, falava sobre confinamento. Ou transformar esse enquadramento no próprio confinamento, né? Esses ratos agora dentro desse quadrado. Esses ratos agora enquadrados. E aconteceu uma coisa curiosa. Só falando assim, essa coincidência entre aspas, né? Mas é como se o mundo estivesse num momento, numa temperatura assim, que estivesse meio que nos preparando para isso. Aí hoje a gente espera, falta só invasão alienígena, porque todo mês aparece uma coisa nova para a gente ficar meio apavorado assim. Mas Lucas, olha só, o espetáculo se apresentou nesse dia 14 e foi filmado, só que não deu tempo de editar. As pessoas que filmaram foram colegas nossos que usavam o laboratório da Unifor, uma parceria que a gente fez com a turma que era de lá do cinema. E aí, como é que faz, né? Ou seja, nem filmando, pronto, a gente tem as mídias, só que aí minha gente, como é que a gente vai fazer para dialogar com o público sobre isso, divulgar para as pessoas? Tá todo mundo em casa, ninguém pode mais ir, ninguém pode se apresentar, ninguém pode mais assistir. Tá filmado, e aí, não, mas nem para editar, a gente precisa dos laboratórios. Meu Deus. E os laboratórios são espaços físicos. Como é que a galera vai estar cá para a Unifor? Está tudo lockout, lockdown. Tudo trancado. Ou seja, até nisso a gente está sendo impossibilitado. Claro, a gente está sendo impossibilitado de trabalhar com as mídias. Porque a gente não está tendo, né, o devido acesso, lógico, né? Tá todo mundo nas suas casas. Então tá mexendo em todos os âmbitos. Meu Deus do céu. Juliana, e eu vejo que é bem da natureza do artista começar a estabelecer essas associações, né? Da onda que a gente vem vindo, da vida, de perceber o entorno, de ir relacionando e de fazer isso também a nossa força, como você falou da questão da reinvenção. O produto artístico às vezes já existe e agora é um novo olhar sobre aquilo que está sendo debatido. Eu vejo que para você é bem importante esse aspecto da urgência, da visceralidade, de como é que você consegue estabelecer esses diálogos com outras pessoas, inclusive, né, os seus alunos, inclusive por esse aspecto da formação também. Tive o prazer de voltar a assistir em cena com Clitemnestra, e isso para mim fica bem, né, é bem claro essa, e eu acho que a minha admiração, o meu contato por você enquanto artista vem desse lugar de que eu identifico em você também essa pessoa que trabalha sobre o que é urgente, sobre o que é visceral, e a gente sente eu sinto essa conexão desde 10, 12 anos atrás. Né? A gente se aproxima daquelas pessoas que a gente vê ali uma força, uma potência de criação. E aí, pegando todo esse gancho, todas essas conexões que a gente está fazendo com o presente, é saber como é que você acredita que a sua arte é capaz de impactar ou mesmo de transformar as pessoas, né? Você nessa frente da educadora, da performer, da cantora, né? Como é que você acha que isso verdadeiramente é capaz de impactar as pessoas?
Menino, mas tu tem umas perguntas saborosíssimas. Que coisa maravilhosa. Como é que eu acho que através desses caminhos de arte todos eu posso contribuir para uma transformação, impacto e transformação? Primeiro, queria te agradecer, achei super bonito você falando sobre a gente se aproximar, porque a gente, vou tentar colocar nas minhas palavras, a gente magneticamente mesmo se sente aproximado, né, de pessoas que a gente meio que se sente contemplado na nossa forma de sentir a arte. Isso é muito forte, muito bom. Acho que isso é eterno, inclusive, de alguma forma, porque se multiplica, né? E eu acho que potencializa, inclusive, os caminhos para a resposta dessa tua pergunta. Eu estou tentando, assim, estava tentando organizar uma forma de responder, e eu queria falar um pouquinho sobre a forma, o nome que eu costumo dar ao meu jeito de pensar a arte hoje em dia. Eu gosto muito de uma palavra, de um termo que a gente chama teatro ritual, teatro ritualístico, que é um termo, uma provocação do Grotowski, do Artaud e de outros pesquisadores que vieram interpretando e filtrando o que eles trouxeram, né? São críticos, experimentadores, fazedores de teatro, gente de teatro que trouxe um olhar, uma chama, um acender, assim, uma vela sobre o que seria um resgate mais sensorial, mas como é que a gente pode se aproximar do público de forma mais intuitiva, digamos assim. Esse caminho, ele tá na minha música, tá no meu cantar, tá no meu ser professora também, tá no meu ser atriz e ser diretora. Eu gosto muito, isso está inclusive em show de música, foi legal você falar, porque realmente está. Gosto muito de trazer provocações que tragam para o público memória, sabe? Porque eu acho que o que a arte tem a contribuir, de todas as formas de fazer arte, acho que ela tem a contribuir de melhor é despertar em nós relações de afeto. E esse afeto ele acontece quando você se conecta, quando você se sente representado naquilo que você está vendo, né? Quando aquilo de repente fala a você coisas do seu íntimo. E aí a gente é como se quando eu estou ali para contemplar uma obra, pode ser uma pintura, pode ser um filme, pode ser uma estátua, enfim, pode ser uma performance, pode ser um espetáculo de teatro, qualquer tipo de vivência, de contemplação estética que você tenha. Ele te traz, quando você é tocada, porque aquilo traz alguma coisa de você, né? E essa é a minha busca. Eu acredito que isso está no sensorial, isso está no que o público consegue ver, sentir, cheirar, ouvir, conectar, né? Nós representamos dores humanas, representamos emoções humanas. Se eu consigo me emocionar com aquele personagem, que o Aristóteles chamava de catarse, né? A gente acaba voltando, de alguma forma, para as nossas origens assim de estudo. Não que o teatro hoje fale apenas dessa catarse, que eu acho que a nossa catarse hoje é outra. Hoje a nossa catarse não é tão simples como era antes, mas eu estou sendo atrevida demais falando assim porque eu não estava em antes, eu estou em hoje. A gente conhece como é o tempo de hoje, né? Ninguém sabe como é que era para os antigos realmente porque não estamos lá. Mas se você vê que a arte para os gregos, por exemplo, era você conseguir causar uma cauterização do seu eu, uma limpeza, né? Que é essa catarse, através do horror e da compaixão, de coisas que você vê, que você se impressiona com a dimensão daquilo e que você se condói, que você se sente irmanado de alguma forma por aquela história, por aquele personagem, por aquele pôr do sol, enfim, por aquela coisa, e isso te cura e te liberta de alguma coisa. Hoje nós temos nossos caminhos de falar sobre isso. Hoje a gente se representa na nossa arte, no nosso jeito de cantar. E, curiosamente, não dá para se separar da condição em que nós estamos agora e nos perguntarmos sobre como é que vai ser depois, né? Porque é muito lindo eu falar sobre uma arte sensorial que, através de um cheiro... Por exemplo, eu escrevi um texto recentemente, que vai ser publicado agora no blog da Lugar Artivistas, sobre os meus avós e o cheiro do interior de Isidoro, que era alfazema, mas meu avô chamava de bamburral. Hoje a gente chama de outro nome. Se eu coloco essa alfazema no espetáculo, perfuminho mesmo que a gente vê, né, que vende em qualquer, né, qualquer venda simples, bodega, farmácia e tal. E você, para mim, significa o cheiro da minha avó. Isso me remete necessariamente à minha espectadora, à pensadora Juliana, a uma ancestralidade, a um passado, a um afeto. E se eu consigo, com a arte, provocar isso,
eu tô abrindo esses espaços de afeto, sabe, no coração do público. E eu acho que esse é o caminho. Assim, acho que o que a arte, e a minha arte, e a arte em geral, e eu tenho a minha forma de tentar, mas acho que o que a arte tem a contribuir de mais forte é a gente nos conectar em afeto. Quais esses caminhos de conexão? Aí cada um vai encontrar o seu, né? Mas como é que a gente pode se encontrar, conseguir se enxergar mais o outro? E de repente até no sentido amplo, em várias camadas, até mesmo social, sei lá, política, epistemológica, psicológica e tudo. Como é que eu posso julgar menos as pessoas? Como é que eu posso me sentir mais no outro, né? Ver a pessoa na rua quando a gente puder estar se vendo de novo, mas se sensibilizar mais sobre... A gente está em Fortaleza e ninguém sabe, por exemplo, o que acontece no Poço da Draga. Sempre que você fala sobre o Poço da Draga, é uma comunidade ali. Geralmente as pessoas falam, né? Ah, aquela comunidade, só tem esse tipo de ser humano que é perigoso, não sei o que, da violência urbana e tal, mas não, famílias ali que fazem trabalho de resistência belíssimo. E a gente acha que conhece muito desse mundo. Às vezes a gente esquece um pouco de olhar para o que está bem próximo a gente, e a arte, ela tem, para mim, essa capacidade, sabe, de abrir espaços de afeto da gente e nos tornar mais humanos. Resgate mesmo. Talvez até faça parte esses mesmos ingredientes que a gente Esse estava caldeirão pensando. aí que a gente tá mexendo. Menina, esse caldeirão, o caldeirão maravilhoso, que é o quê? É a resistência, a sobrevivência, a reinvenção, e qual era a outra? Resgate. O resgate. Que o afeto é a colher do caldeirão, né? O afeto é a colher. Gente, já dá pra fazer uma animação, já dá pra fazer um desenho, assim, um cartaz, só com esses ingredientes todos. Desse caldeirão maravilhoso. Que a arte tem se apontado, queiram as pessoas ver, estarem conscientes ou não, desse resgate ou dessa cura mesmo, desse conseguir passar os dias com alguma companhia, fora os encontros, né, de pessoas que estão com suas famílias. Eu, o que eu, o que ficou para mim dessa tua fala foi a questão de a possibilidade de voltar a ouvir, de criar memória, de criar escuta. Você falou, né, de estabelecer esses encontros, esses afetos, que é o que você busca com a sua arte. Exato. Eu vejo que nesse momento, antes a gente estava isolado, talvez em pensamento, porque como você falou, de uma cidade como a nossa, ainda existem muitas geografias a serem exploradas, que nós mesmos, cidadãos, não conhecemos. E que o isolamento está permitindo a gente uma experiência que, mesmo virtual, que seja de escuta, porque tem muito conteúdo sendo produzido, tem muita gente consumindo conteúdo, e de uma forma ou de outra, essa experiência que é virtual está abrindo em algum lugar a escuta. Agora, como trazer essa questão da memória, do afeto, da troca, para dentro do ambiente familiar com os seus, para mim, enquanto ser humano, tem sido o maior desafio, porque é quase um reaprender a conviver com os seus. Total. Numa outra situação, qualquer coisa, a gente se apurrinha, não, peraí, ainda que eu vou ali, vou sair, vou ver uma peça, vou dar um mergulho no mar, no caso nós que moramos numa cidade litorânea, né? Mas não, agora os nossos conflitos todos, eles têm que ser resolvidos em loco, em casa, hashtag em casa. Isso aí é dar mau exemplo, né? Realmente. É engraçado. Diante dessa reflexão desse pulsar forte que a gente tem, dessa inquietação forte que a gente tem, eu quero saber onde é que essa inquietação surge na vida dessa pessoa, né, que me fala. Como é que tudo isso começa para a Juliana? Onde é que a arte entra? Como é que a arte vira profissão? Qual é essa relação sua com essas linguagens? Você e a família, que trajeto é esse? Eu vejo que a arte, ela é o nosso respiro de agora. Não tem nem como a gente, né, se perguntar. Eu acho que uma pessoa dizer que se deve ter um olhar não diferenciado. Claro que a saúde ela é muito importante, não vou colocar, né? Mas você esquecer a arte significa você esquecer a possibilidade de vermos os nossos confortáveis filmes e seriados na Netflix, nos canais todos possíveis.
E não rola, não dá para você abandonar esse mínimo contato inicial, né? Eu tenho conversado com os grupos com quem eu faço esse teatro com esse olhar sensorial, e a gente recentemente se perguntou, gente, e nós que pensamos a sensorialidade, agora, como é? E aí, vamos conversar com o pessoal de cinema. O que que é? O que que é você ter uma câmera e como é que você pode fazer com que a câmera faça você sentir alguma coisa? Vamos lá, piscar pra cá. Claro que pode ser um olhar técnico, né? Uma coisa assim, aparentemente mais superficial. Mas eu estou tentando responder aqui do ponto de vista da fazedora de arte mesmo, né? Da criadora. A gente está precisando entender o que é, quais são as necessidades dos nossos espectadores, que hoje são as pessoas que estão nas suas casas, com as suas famílias, que estão com um dia cheio de coisa para fazer, coisa diferente. Eu nunca pensei que a quarentena fosse tão cheia de coisa para fazer, né? Que a gente se ocupasse tanto com tantas reuniões, com tantas loucuras, com tantas coisas, tantos compromissos, tantos editais, né? Ou seja, a vida não parou, né? E a partir do momento em que a gente entende as necessidades desse público, a gente vai se preparar para tocar o sensível. E aí, Lucas, eu vejo todo um redirecionamento de caminho, inclusive de assuntos, sabe, de temas que a gente trabalha. Eu vejo um redirecionamento de anseios nossos. Se é a urgência que nos conduz, mas agora o que essa urgência nos fala? Agora a nossa urgência ela é muito clara. A nossa urgência é chegar perto do pequenininho, do que está lá longe. Mas fazer com que esse lá longe não fique sozinho. O que é a quebra da solidão quando as pessoas estão geograficamente separadas, né? Espacialmente separadas? E, na verdade, agora juntas, as famílias estão juntas. Então, qual é a nossa proposta agora para o seio familiar de quem tem a oportunidade de estar em convivência, né? Que tipo de temas a gente quer trazer nas nossas obras? Engraçado que eu não lembro qual foi a obra, mas eu ouvi falar de acho que era um seriado que era super violento, desses que é ótimo você ver, explosão, tudo quanto é lado, né? Eu pelo menos adoro coisa assim, bem apocalíptica e tal. E aí você vê fim de mundo, pandemia, epidemia, não sei o que mais lá, e o fim. E aí a galera simplesmente decide dar uma parada um pouco. Parar um pouco de trabalhar esses temas, porque de repente não é mais disso que a gente está precisando dessa forma nesse momento. É como se a gente já tivesse tão atolado de estar no confinamento. Foi o Black Mirror. Foi o Black Mirror. Foi. Eles pararam. Não tinha como, assim, tinha como, mas provoca uma necessidade de sair de você e, na verdade, você descobre que fora de você é a prisão. Então, te faz obras que te fazem sentir assim, preso e confinado o tempo todo, seja lá qual for a realidade paralela que você está, já estão trazendo a gente para um aperreio grande demais. Acho que já deu, assim, de certa forma. Claro que a gente vai continuar trabalhando com o apocalipse de alguma forma, né? Mas a gente tem que entender quais vão ser os nossos caminhos agora de lida com a arte, e nem tudo vai continuar, nem tudo vai passar a ser flores, claro, não tem como, a gente está representando o ser humano, mas esse ser humano agora tá botãozinho, tá diferente. Tem uma coisa na gente que não é caráter que está mudando, porque eu acho que as pessoas que têm um caráter X estão fazendo as coisas X, pessoas do caráter Y estão fazendo as coisas Y, né? Quem quer montar em cima dos outros, de uma classe X, aí está se aproveitando e tá, as pessoas estão mostrando o seu lado pior e seu lado melhor, as coisas continuam aflorando, mas a gente está num momento de sensibilidade maior, né? De necessidade de olhar para esse botão do ser, né? Dessa flor que, como é que ela vai desabrochar, vai depender da forma como nós cuidarmos dela. E a arte tem também essa função. É um momento bom para a gente pegar livros que falem sobre coisas que nos engrandecem, amadurecem, e ler junto se você pode. Se você está confinado sozinho, você faz a sua forma também, o seu junto. Mas quem está junto, e aí calma, vamos entender um pouco mais o limite do outro e saber como é que a gente está. Vamos usar a arte? Bora, então vamos descobrir um lugar de respiro e não
de um diálogo de enfrentamento mais, né? Que eu acho que dentro das nossas casas é a última coisa que a gente está precisando nesse momento. Enfim, não sei se eu estou conseguindo te responder, mas são perguntas maravilhosas que me levam até a gente está num grau de refletir. vulnerabilidade, de fragilidade, né? E o Estamos. próprio encontro, o próprio falar sobre a urgência tá também se reestruturando, né? Porque por mais que a gente tenha um filtro positivo sobre a situação, que é o que eu acho que está todo mundo buscando, eu não sei se você passa por essa experiência, mesmo pessoas que já estavam conformadas com home office. Em algum grau, a chave, a energia do mundo, algo mudou que tem aquela inquietação dentro do peito, uma respiração mais curta, uma necessidade de alguma forma se expandir e por mais que você tenha consciência sobre estar com o outro, não violentar o outro, parece que tem umas feras ali meio que se mexendo dentro da gente. E ao mesmo tempo convidando que a gente busque melhores formas de se relacionar com quem está mais próximo, eu acho. Porque justamente parece que a gente é mais intolerante, a gente se permite ser mais ríspido, mais mal educado com quem a gente diz que mais ama, né? Menos paciente. E fica querendo esses encontros ou essas sublimações, às vezes, com o que estava fora. E aí vai começando a entender. Eu recentemente vi um influenciador digital falando justamente sobre isso, sobre como se a vida se transformou num reality show para uma determinada classe de pessoas que vivem, né, de influenciar as outras, quando você não pode mais falar do externo, quem é você, né? Quem é você? E aí o que eu acho bacana do mote de criação de vocês é pensar como é que vão ser esses encontros através da tela. Como é que esses cheiros vão povoar a tela, como é que esse toque vai povoar a tela, que convites o grupo de vocês vão fazer para que realmente aí sim se torne aquela escolha de uma experiência compartilhada. Hoje o nosso espetáculo vai ser: pegue a sua cerveja, pegue o seu suco de laranja, pegue o seu perfume e em determinado momento dessa narrativa esses sentidos vão ser aflorados, mas você também vai estar participando dessa história. Com certeza. Eu assisti hoje em pesquisa um pequeno espetáculo de 5 minutos sobre um gatinho preto que mora com uma senhora, dos cabelos brancos, claros, assim, bem grandes, espalhados e tal, né? Acho que se eu sou uma quarentona, ela podia ser uma sessentona, talvez, eu uma senhora de quarentona. E aí o espetáculo tinha uma música acontecia e ela encontrava esse gato, ela chegava, aí o gato vinha até ela acariciava a cabeça do gato e ela sentava numa cadeira e o gato deitava assim perto da perna dela. Lucas, essa coisa mexeu tanto comigo, sabe? A gente assistindo, gente, como é que a gente vai tocar o sensorial hoje? Ah, vamos ver esse filme aqui e tal. Pá, 5 minutos. A gente tem sido mais impaciente, como tu disse, mais resistente, mais... Tem coisas, às vezes, que eu não consigo ver 30 segundos. E é, né, um monte de efeito especial e tal. Eu, não, pelo amor de Deus, né? Tem discussão que 30 segundos eu não quero falar sobre isso. Tchau. Não, a gente está intolerante, como você disse. E parece assim que o sensível, justamente por a gente estar assim, o micro, o mínimo, o delicado, ele ganhou uma dimensão. Cara, ficou todo mundo parado, passou 5 minutos, né? E eu fiquei, meu Deus do céu, eu tô respirando. Aí o gato, não tinha palavra, não tinha nada. O gato chegava, ele tava perto assim, da perna da mulher. Ela nem pegava ele, né? Foi uma coisa assim. Aí eu tô, gente, eu não acredito nisso. Quando ele tava todo mundo, meu Deus, todo mundo querendo chorar. Porque o gatinho encostou na perna da mulher. Tu acha? Ou seja, a gente está estudando essas coisas. Então, isso é um exemplo de caminho, de lugares em que a gente está habitando hoje. Não que todas as obras elas girem em torno disso, mas realmente acho que a gente está num tempo, por estarmos intolerantes, de necessidade de suavidade, né? De afeto, de encontro. Esse tipo de caminhos mesmo. Adorei ficar reflexiva em cima disso, a partir do que tu falou, muito legal, muito gostoso pensar nisso. Porque vai abrindo portas, né?
Aqui nós não somos apenas dois artistas, nós somos humanos, nós somos espectadores, também somos público e somos convíveres das nossas pessoas amadas, né? E a gente também está reaprendendo, né? Se reaprendendo em tudo isso, no âmbito da criação e no âmbito do simplesmente ser. Muito bonita essa reflexão. Muito obrigada, querido. E como é que você é artista? Como é que isso começa? Como é que isso vai da criança, da experiência da criança Juliana? Como é que isso vai de um lugar de prazer e descoberta do contato com a arte para isso vai ser minha profissão? Como é que tudo isso começou para você? Eu não comecei sabendo. Eu sou dessas pessoas que decidiu, por alguma razão, seguir o coração no momento da vida. Eu fiz filosofia, né? Mas eu fiz filosofia daquele jeito bem, assim, perdão, professores, mas foi um pouco irresponsável, assim, os meus. Eu consegui concluir o curso, só que eu, pode confessar isso, meu Deus, demorei 7 anos. Tem gente que demorou mais. Gente, olha, quando você tem 19 anos, a vida é meio estranha, eu entendo. Sabe? Eu entendo as pessoas desse momento da adolescência, né? 16, 19, a gente sabe que a gente já viveu muito e é difícil, enfim. E aí eu entrei na filosofia e eu já tinha feito balé clássico e aí cheguei lá no Hugo Bianchi e resolvi fazer balé clássico junto com filosofia, junto com o coral lá do CH da UES e de repente eu estava fazendo essa porção de coisas junto, tentando me encontrar, né? No sentido profissional e tal. Ou seja, eu comecei a fazer teatro bem tarde, entre aspas, não comecei neném. Eu tinha 21 anos, né, para algumas pessoas. Alguns começaram depois, mas a minha primeira experiência de palco foi com 21 anos, de teatro. Antes disso, eu já tinha dançado balé. E eu, simplesmente, uns colegas meus da UES chegaram. Ju, a gente tem um papel aqui de uma sketch, era do curso de letras, que eram os amigos nossos do outro curso, todo mundo no mesmo centro CH da UES. Mas a pessoa viajou para o Maranhão, alguém tem que substituir e tal. Vem, tu que é amiga, decora esse texto. Bora, eu fui. Aí eu queria morrer. Eu queria qualquer coisa, menos que a minha cena chegasse, que eu começava deitadinha, e aí a outra cena começava do outro lado, e aí eu, minha nossa, não acredito que isso vai acontecer, eu já decorei o texto, mas eu quero morrer, aquela timidez, né, cavando a pele da gente. Pra que eu inventei isso, meu Deus? E eu me perguntando mesmo, pra quê? E aí a cena aconteceu e depois o público aplaudiu e a gente foi conversar. E alguma coisa no meu espírito disse assim, ei, tem uma possibilidade de diálogo aqui, ó. Mas não foi consciente, não. Eu sei que foi assim, uma coisa do espírito que vai caminhando, eu fui curtindo aquela coisa. As pessoas não apenas gostaram, porque gostaram é legal porque você vai pro ego, se sente bonita, mas elas gostaram porque tinha alguma coisa para dizer para elas ali. Aí aquilo me deixou encafifada, sabe? Gente, que isso é muito poderoso. Isso é muito estranho e dava uma vontade assim de fazer. E aí eu procurei como as pessoas geralmente fazem, né? Procurei fazer os cursos disponíveis na época. Mas antes dos cursos, lá na UES a gente teve o nosso grupo de teatro, que era aquela coisa, quem é que entende mais? Ah, fulano já teve um grupo? Vai, tu vai dirigir. Então tu decora as falas e tal, pega e faz. Aquela coisa bem amadora inicial, eu não sabia. Se eu soubesse que na época o colégio de direção estava rolando em Fortaleza, eu tinha parado tudo que eu estava fazendo e corria lá. Porque foi um projeto lindíssimo do Instituto Dragão do Mar, que eu infelizmente não conhecia. Sim. Na época, eu estava no meu outro fazer teatral, né? E aí lá, da minha forma com o meu grupo. Mas aí eu fiquei me sentindo convidada para esse diálogo. E aí, paralelo a isso, tinha bandas, tinha outras formas de contato com o público, né? O balé, a música e tal. E aí, de repente, eu acho que eu posso confessar isso aqui. Tchan, tchan, tchan. Olha só, emoção, né? Eu fui fazer parte de uma seleção para ser atendente de um caixa não sei do que, de uma instituição X, a Unimed, mas podia ser qualquer uma, né? E o que era proposto na época? 2.000 e tanto, pouquinho. Eu ia ficar lá no Iguatemi, num shopping, durante 6 horas do meu dia, por 6 dias na semana, para ganhar uma quantidade X de reais que não ia mudar a minha vida, para sorrir para as pessoas e fazer cadastros. Meu cadastro, não sei o que mais lá, né? Não deu certo. Amigo, eles pediram meu currículo, né? Aí tinha lá, bailarina, não sei o que, né?
e tal. E aí, essa moça faz balé, faz filosofia. Olha, tudo a ver, né? Ela vai ser e tal. Aí eu sei que eu não fui aprovada, fiquei indignada porque eu queria ser um ser humano útil para alguém. Liguei para lá para reclamar. Lucas, eu fiquei na linha. Aí, não, peraí que eu vou checar, não sei o quê. Gente, eu fiquei na linha e eu escutei assim: você viu o currículo dela? Engraçado, eu nunca tinha dito isso para poucas pessoas. Acho que alguns amigos meus já contei essa história, mas assim, você viu o currículo dela? E eu ouvindo, né? Eu enterrando o telefone assim no ouvido para saber qual era o grande bafo sobre mim, por que eu não tinha sido aprovada. Né, para ganhar meus míseros reais e passar feito escrava 6 dias por semana sem poder estudar. Ia ter que largar a faculdade, ia ter que, enfim, largar tudo. Você viu o currículo dela? Né? Essa menina, ela não pertence a esse lugar, não sei o quê. Aí o cara foi falar comigo, olha, não sei o que, ela, não ouvi. Pá, eu desliguei e entrei em crise. Meu filho, você não sabe o que é você ter, era o quê? 21 anos, 23, lá, né, e tal, morando com os pais, aquela situação, e eu, gente, eu não sirvo pra nada, pelo amor de Deus, e ela xingou meu currículo, realmente eu não fiz nada, eu fui ver meu currículo, e eu, meu Deus, aí nisso a gente tinha parado, o grupo de teatro tinha parado, porque a gente se desarticulou, alguma coisa aconteceu, o ano virou, cada um foi curtir suas coisas, sua vida, e eu, não, pera ainda, aí foi que eu pensei, eu vou agora fazer tudo que eu não poderia fazer se eu tivesse passado na porcaria dessa seleção. Aí eu liguei para todos os meus amigos do teatro na época. Galera, gente, é o seguinte, vamos montar esse grupo, vamos chamar fulano para dirigir a gente, vamos não sei o que, pronto. Meu filho, no outro dia, tava todo mundo, 21 pessoas na UES. É o seguinte, minha gente, vamos montar uma peça, bora. O que vai ser? Aquela confusão. Ju, tu escreveu um conto, eu escrevi um conto chamado Lamento dos Brinquedos. E todo mundo conhecia na época, a gente era amigo, né, e tal. Não, nessa época não era 21 pessoas, não, era menos. Mas esse grupo já chegou a ter essa quantidade de pessoas. Que era o grupo Ânima do teatro na UES. Foi massa, uma experiência muito louca, nossa, muito linda. E aí, bora. Aí eu sei que eu fiquei com a missão de adaptar o meu texto. E aí isso foi me dando contato com a dramaturgia também, com a escrita, né? Aí isso foi mexendo com aquele carocinho assim de criação da gente no coração, né? Tem coisa assim que aguou a sementinha. E aí eu fui tendo a semente aguada aos poucos, e a gente montou esse meu espetáculo. Eu não tinha formação em teatro, nós montamos, apresentamos no Sesc de uma forma bem experimental. Foi super legal, porque foi o meu primeiro contato com o grupo Expressões Humanas, a gente estava em cartaz ao mesmo tempo, isso era 2006. A companhia de teatro, o Ânima, né, o grupo Companhia Sonhar de Artes Cênicas, já tinha mudado, aí a gente estava apresentando Lamento dos Brinquedos, e Expressões Humanas estava apresentando Doroteia, a direção da Herê, fantástico, o espetáculo maravilhoso. E eu ficava, meu Deus, esses atores, qual é a formação deles, como é que eles fazem isso, que coisa incrível, né? E eu começando, né? E aí eu decidi correr atrás dos cursos de teatro, fui atrás do CPBT, CAD, que a gente se conheceu lá, fui atrás de fazer, fugir para fazer o curso de, não era licenciatura em teatro no IFCE, na época era curso tecnológico, em artes cênicas, né? Que era nível superior, mas ainda era tecnológico, o foco era o ator. E gato, foi assim, né? Eu fui arrastada, fui levada, fui convidada depois para dar aulas e todo esse caminho em que a gente vai precisando se organizar para conseguir se manter financeiramente, né? E fazer com que a nossa arte possa ser divulgada, possa existir, resistir. E até hoje está desse jeito. E até hoje, encontros, desencontros, descaminhos. Mas desde esse momento, nunca mais eu me separei, sabe, do teatro. Os outros caminhos se transformaram em teatro, o balé se transformou em teatro. Apanhei demais de professor, o Joca Andrade, que você conheceu também. Juliana tá simétrica demais, todo movimento que eu fazia era assim. Pá, tudo que eu fazia era um andeô, era um não sei o que, era tudo simétrico demais, eu só era bailarina demais. O balé conforma uma corporeidade que você vê de longe, né? No meu grupo de teatro também, que eu fui integrante durante 11, 12 anos, nós tínhamos uma das atrizes que era bailarina, e você vê de longe quem é a atriz bailarina. Tudo aquela coisa muito, né? Primeiro vem uma coluna assim, meu Deus do céu, tô muito apolíneo, né? Tem um Dionisíaco, tem um Apolíneo. Essa linha ainda hoje a gente carrega muito dessa estrutura, mas aí a gente usa isso para quebrar, né? Que vira bagagem, né? É um conhecimento também corporal que ninguém te tira. Claro.
você tendo um olhar sobre isso inteligente, você sabe que você tem uma estrutura que a partir dali você quebra. Diferente se fosse um corpo preparado pelo karatê, por exemplo, que eu teria uma forma diferente de trabalhar minha energia, mas que também seria clausura se eu não soubesse, né, dialogar com isso para me abrir, para viver esses personagens no corpo, enfim. Né? E é isso, tem sido só busca a partir Para daí. todos os artistas enrustidos e incubados aí no planeta, ouçam Juliana, que não conseguia o emprego lá de atendente na Unimed e teve que criar um grupo, porque por uma frustração a crise trouxe a revolução. Engraçado, tá vendo, gente? Isso é coisa, é uma memória forte, né? Intensa. E foi isso mesmo. A gente é muito assim, a gente é muito inseguro quando a gente é neném, né? Quando a gente tá começando, a gente não acredita na beleza do que a gente tem, do que todo mundo tem. Todo mundo tem, enfim, o seu E esse lugar. círculo dá uma volta com o CPBT, porque hoje em dia eu tenho muitos colegas de época de colégio, né, que seguiram esses outros caminhos profissionais. E foi curioso porque desde quando eu voltei a Fortaleza, nesses últimos anos, justamente aquelas pessoas que tinham aquela sementinha do fazer artístico, agora resolveram dar vazão a isso. Sim. Então, eu conheço umas 5, 6 pessoas de colégio, ou amigos de amigos, que foram trabalhar com publicidade, com gastronomia, com outras áreas, e agora todos estão me perguntando cursos ou já cursando o CPBT. Ai, que massa! Ai, Lucas, a gente tem uns exemplos tão maravilhosos. Tem uma figura lá que foi nossa aluna, que ela trabalhava numa farmácia. E aí ela quis fazer por curiosidade e tal, e aí de repente ela não seguiu a carreira de artista, mas ela depois chegou para falar com a gente e disse: olha, muito obrigada, porque olha só, eu me tornei gerente da minha farmácia. Não que o gerente seja melhor do que o atendente, isso aqui mais lá, né? Mas o que foi que o superior dela disse? Você tem uma forma de olhar para o olho das pessoas. O público, os nossos clientes precisam disso, se sentir acolhidos, e você veio com isso. Aí ela, o teatro que me deu, né? Ela se tocou. E isso deu um up, assim, na profissão dela e nela enquanto ser humano. Ou seja, o teatro ele é uma experiência de se espelhar no outro, acho que imperdível para qualquer área. Qualquer área. Ainda mais para quem trabalha com gente. Né? Quem é que não trabalha com gente? Essa gente que sou eu, né? O autoconhecimento, a grande coisa. E para essa artista que foi se formando diante dessa inquietação, né? Descobrindo já um pouco mais velha esse lugar de fazer, e aí você citou nomes, né? Como Grotowski, como o Boal, tantos outros. Para quem não tem familiaridade com a tua rotina, explica pra gente como é que se dá esse teu método de criação. Quais são as etapas que funcionam pra você, que você cumpre, assim. Resolvi escrever ou resolvi me debruçar sobre essa obra, sobre esse tema. Como se dá o teu processo de criação? Uma coisa necessária, acho que a primeira e talvez seja o maior segredo, é você ser esperta para captar aonde é que, para onde você está sendo chamada, né? Essa pergunta é difícil para mim porque, por exemplo, vamos fazer um mestrado? Bora. A inscrição não deu certo, ok. Por quê? Porque a Juliana tinha 4 temas principais incríveis. 4. E aí, meu Deus, mas aí como é que você é inteligente e consegue definir o que é que da tua criação está te chamando? Realmente, por exemplo, vamos trabalhar as atualidades, as urgências, então é aquilo, né? Essa é uma coisa que tem que estar em tudo. Você tem que entender para que lado é o seu chamado. Mas assim, quando eu me vejo diante de uma obra a ser criada, a primeira coisa é decidir o que é, decidir o canal, por exemplo, vamos montar um espetáculo de teatro com um grupo. Ok. Quem são as pessoas que estão envolvidas no seu projeto? Se o seu projeto vou escrever uma dramaturgia, tá, você vai escrever sozinho, ótimo. Você vai, em pesquisa a partir de um tema, tá. Você precisa estar amparado por todas as informações a respeito daquilo, né?
desde as mais técnicas. Se é uma montagem de espetáculo de um grupo de teatro, como por exemplo, né, para quem está começando o seu grupo, para quem tem o desejo de produzir alguma obra e não sabe de onde começar, mas a primeira coisa, eu preciso definir qual é o tema, o que que nos encanta, porque é como todo trabalho, até um trabalho acadêmico, é preciso que a gente se pergunte o que é aquela coisa que quando eu estiver cansada eu não vou desistir, porque me arrebata tanto, me atrai tanto, que em nome daquilo eu não paro, eu não desisto. E é só isso que pode segurar, porque a arte é muito difícil, a gente sabe. Diz que é 95% de suor, 5% de curtição, de que ótimo, né? Só labuta. Quando você entende o que é aquele caminho, por exemplo, se você está com o seu grupo de teatro, você entende o seu tema, aí você vai descobrir como é que você vai trabalhar esse tema. No meu caso, Juliana, que isso é bem introdutório, não sei se é um caminho para responder a tua pergunta, acho que tem uma curiosidade também, assim, né, de como é que a Juliana trabalha. Eu acho que seria bacana falar nesse caminho, né? Sim. Não apenas uma fórmula que funcione para todo mundo, porque isso não vai existir. Cada um é que sabe para onde é que é o lugar onde você está sendo chamado. Mas, por exemplo, a Companhia Crisálida de Teatro, que é o meu grupo que está montando um espetáculo a partir do mito, de um mito grego, né? É mais um mito grego que a gente vai montar. Existe a Clitemnestra e a gente está pesquisando em torno do mito da Ariadne. O que foi que a gente fez? Decidimos, não vamos fazer uma dramaturgia que já seja escrita. A gente vai produzir essa dramaturgia. Então vamos pesquisar. E aí a gente pegou tudo que é sobre o tema dessa personagem, chamamos gente que trabalha Grécia, não sei o que mais lá, vamos conversar, e aí por que os mitos são importantes hoje em dia e tal. Então a gente passou boa parte, vários meses discutindo só para que aquilo era importante para nós e o que a gente queria com aquela história. Em paralelo a essa investigação, a gente buscou também como é que isso pode ser conectado com a atualidade, né? Que é muito legal você contar uma história que seja bonita para você, mas aquilo, no caso desse mito em específico, ele fala, e vocês podem até rir, mas a pesquisa começou no final de 2018, foi quando a gente decidiu, e aí 2019, como tiveram as minhas viagens de espetáculo, a gente precisou fazer encontros esporádicos, e agora, desse ano, é que a gente conseguiu se encontrar para fazer a parte prática, mas ano passado, no segundo semestre, é que a gente estudou a parte teórica desse mito que fala sobre labirinto, confinamento, prisão. Como se a gente estivesse antevendo, né, as coisas que iam acontecer agora. Mas ok, a gente mergulhou nesses assuntos e se perguntou por que isso é importante pra gente, fala sobre abandono, prisão e tal. E aí, ok. Então, em paralelo a os temas, em paralelo a essa matéria mais conteudal, né, mais abstrata, a gente foi pensando em formas também, em paralelo. Se eu agora sei o conteúdo, então qual é a forma? Que pra gente, no caso, é o teatro ritualístico. A gente quer o público perto, não sei mais se pode, mas a gente quer. A gente quer que as pessoas sintam o cheiro das coisas que a gente vai servir em cena, que as pessoas possam se aproximar e sentir que estão dentro do nosso cenário como se fossem personagens também. O Spectator, né, do Augusto Boal, que tu citou, maravilhoso. A gente gosta de tudo isso, então a gente foi pesquisar esses autores também que falam sobre isso. A gente pesquisou Grotowski, a gente pesquisou Artaud, a gente deu uma olhada nesse Boal aí, desse Spectator, como é que esse espectador pode estar dentro do espetáculo e tal. E nós, o tempo que a gente teve antes da pandemia estourar, né, a gente se dividiu nesse caminho. Vamos fazer as pesquisas teóricas e na prática a gente pode ter é estudar como é que essa nossa poética pode se desenhar. A gente, enfim. Lucas, eu não sei se isso responde a tua pergunta, porque de repente eu me vejo em suspensão. A pandemia aconteceu, né? E aí agora, o que acontece? Não somos tolos. A gente sabe que a gente tem um confinamento que está dentro de casa. Se eu não posso criar cenas físicas, ou pelo menos é uma opção, porque a gente quer experimentar criar cenas físicas em conjunto, que a gente pode já começar a criar particular, mas até agora, mês de maio, não, a gente pode investir na dramaturgia. Então, já que a gente decidiu escrever a dramaturgia, é arregaçar as mangas, meu amor, e experimentar. E ler outras dramaturgias paralelas, e discutir texto, discutir personagem, e o roteiro, análise de texto, conversar com gente que sabe, com gente que já dirige há mais tempo e tal. É uma grande labuta, né?
É uma grande labuta. Mas a coisa que mais impulsiona, que mais dá segurança a isso, é ter a certeza daquilo que você quer montar. Né? Inicialmente você tem que entender o que é aquilo, você ser criador, eu artista, sobre o que eu quero falar, o que eu quero dizer e aonde é que eu quero chegar nesse caminho. Né? Depois que você se ampara disso, né? Que você se apodera disso, aí você decide com quem você vai trabalhar e aonde, se você vai fazer parceria com instituição para poder ter onde ensaiar, não sei o quê. Mas pronto. E é isso. Acho que isso pode servir assim de mola propulsora para muitas coisas, muitas reflexões legais. Definir o que falar, no caso desse processo que você nos dividia, né? Uma etapa teórica muito grande, de tentar entender como abordar esse tema da forma que seja justa com o passado e com o presente. Sim. Né? E agora vocês estavam nessa fase de começar a experimentar tanto dramaturgia quanto cena. Exatamente. Depois que isso vira, se conforma num espetáculo, e aí o approach seria o quê? Buscar lugares, buscar apoios, buscar editais. Como é que tem sido esse caminho? Como a gente sabe que precisamos sobreviver, que a gente não vive só de sonho, né? Sonho é maravilhoso, e se sonho parar, a gente não tem nada também. Mas a primeira coisa que nós fizemos no final de 2018 foi buscar financiamento. A gente se inscreveu em edital e a gente pensou, se passar a gente monta. Nós passamos no edital do município, edital das artes, que era para estar sendo realizado agora em junho, né? Mas aí como parou tudo, a gente precisou atrasar o processo e a instituição foi super atenta. Só que assim, isso foi uma sorte que nós tivemos. Ninguém deve depender de edital. Só que no começo, assim que você está realizando, é pensar como é que eu vou viabilizar. Porque senão você vai ter uma ideia incrível, vai se amparar dos melhores impulsos, só que vai chegar um momento em que você vai ter a sua obra e não vai ter onde apresentar, não vai ter como viabilizá-la. A gente tem exemplos de outros artistas na cidade, por exemplo, a Silvia Moura, atriz, bailarina e tal, que ela diz que monta 3 espetáculos por ano, e quando tem dinheiro ela faz. Quando não faz do mesmo jeito. Agora, gato, você montar 3 espetáculos por ano é todo um equipamento, assim, né, mental, assim, uma capacidade sensorial de se reinventar ao máximo. E aí, quando você não tem grana, Sim. Você sabe que você tem que fazer com o que você tem. Né? A galera diz, vamos fazer teatro de rua, como se fosse simples. Não é simples, meu amor. E teatro de rua exige um domínio da rua e uma necessidade de levar um equipamento para a rua que não é simples, né? E aí você precisa saber estar na real. Tá, não vou desistir porque é difícil, mas se eu sei sobre o que eu quero falar, então como é que eu posso viabilizar? Como estão as políticas públicas do lugar onde eu habito para que eu possa viabilizar isso? Se existe edital, vamos se inscrever, vamos aprender a escrever esses editais, fazer cursos de produção para aprender a preparar um portfólio bacana para o seu trabalho, para valorizar o seu nome, né, para que você consiga ter minimamente o contato com essas fontes. Agora o edital, ele não é... E tudo isso no final para se tornar uma experiência de encontro, né? Que é o que é mais, assim, que talvez quem não participa desse processo da criação, e por isso vem essa nossa pergunta, porque cada trabalhador da arte, cada trabalhador da cultura, cada artista encontra o seu caminho de viabilizar praticamente o que antes é só ideia do encontro, né? Exato. Então, para quem nos ouve e ainda não sabe que realidade é essa, eu acho que a sugestão boa que fica de você é, a partir do momento que a gente identifica do que falar, ser também muito prático e se formar no lugar do produtor cultural. Ok, como viabilizaremos essa ideia para que daqui a 1 ano ela realmente possa estar em vias de acontecer, né? Uhum. É exatamente isso. Ou há 1 ano, ou há 1 mês, ou há 3 meses, ou é edital que apareceu ontem e eu já tenho 1000 ideias e tenho que me virar em 3 dias para que saia, né? E o edital, ele não é a única forma, né? Tenho amigas, assim, a Monique Cardoso, que é uma figura da produção aqui no estado,
no Brasil, assim, maravilhosa. Nós temos um grupo de teatro juntas, ela diz muito, olha, os grupos não podem depender apenas de edital, a gente precisa ser inteligente e entender nosso campo de ação, onde é que a gente pode habitar, né? Como é que você pode viabilizar outro tipo de proposta. Se você tem um estudo em cima de um assunto e um tipo de treinamento, você pode, de repente, transformar aquilo em moeda de troca, você pode criar um projeto de formação que, inclusive, te ajude a impulsionar o teu trabalho, né? É ótimo você pensar também em outras alternativas, né? Para que a gente não fique também refém dos editais. Ninguém sabe. Mas, infelizmente, nós temos né, uma experiência, assim, um passado e um presente de editais que às vezes demora muito a pagar. E aí, se você for depender daquilo, meu amor, né, é complicado. Então, ser forte, ser É muito inteligente. também como o Teatro da Vertigem de São Paulo trabalha, né? A maioria dos espetáculos deles passam por processos de workshops, do que eles chamam workshops, que é experimentação de cena, com um núcleo de atores fixos e um núcleo de atores que são pessoas que flertam com aquela ideia do Vertigem. Então, além dos apoios e patrocínios, eles se arvoram também em instituições onde eles possam dar formação, só que dessa formação eles também estão colhendo material criativo para montar o espetáculo. Isso é maravilhoso, fantástico. Muitos grupos aqui do Brasil têm esse tipo de lida, né, de você transformar o seu ambiente, a sua sede, num espaço de formação. A gente tem a Piolim, na Paraíba, a gente tem o Oi Nós aqui Travês, no Rio Grande do Sul, que são grupos assim, o Oi Nós está passando por um momento de luta, né, está sendo bem difícil para eles. Então, mas, enfim, a gente está em busca de descobrir como é que a gente pode viabilizar. E ter um espaço é que é outra coisa. Eu não tenho. Nesse momento, os meus grupos não tiveram, assim, não chegaram a esse momento de optar pela sede. Né? Primeiro porque o Manada é um grupo em trânsito. E a Crisálida nós somos muitos, a gente está ainda no começo assim, de viabilizar o trabalho. O Expressões Humanas, tivemos uma sede na época, eu trabalhava com o grupo, passei 8 anos assim, a gente todos os dias, era super lindo, mas o trabalho é bem exaustivo, no caso é outro tipo de reinvenção, ali a gente fazia encontros de pesquisa e tal, gente, era um auê, maravilhoso. Paralelo ao processo de montagem, eram várias outras ações para a gente viabilizar a manutenção, né, desses grupos. E é isso mesmo. Sim. Outra parte dessa curiosidade da pergunta dos processos de criação, Ju, a gente entrou por um viés quase assim bem da produção ou das etapas. Mas o que eu consigo identificar é quando você fala nomes como Arthur, Boal, Grotowski, vai de novo para esse lugar do sensorial, do que é urgente, do que é corpo, do que é víscera, do que esse discurso que vem imbuído de algo que está fervilhando muito dentro do corpo, né, em relação com o mundo. Né? E aí eu acho que é isso a curiosidade que eu tenho mesmo. Ok, então teus processos de criação seguem essa linha de construção, de beber desse tipo de fonte e de pulsão criadora? Exato, querido. Esse é o caminho que eu acredito, sabe? Dessa proximidade mais íntima, digamos assim, né? De uma provocação que cave lugares no eu do espectador, mas que também, ao mesmo tempo, provoque o próprio criador que se propõe, né, a essa provocação. E segue a linha desses artistas que você falou, né? Eu já tive oportunidade, sou muito feliz com isso, de fazer cursos com uma figura linda chamada Iben Nagel Rasmussen. Não sei se é assim que pronuncia o nome dela. Ela é do Odan Teatri, que é do grupo do Barba, do Eugênio Barba, que escreveu aquele livro maravilhoso que é o Dicionário de Antropologia Teatral. A Iben é uma criatura linda na face da Terra. Ela criou uma forma de pensar uma poética chamada Ponte dos Ventos, a dança dos ventos, em que você, através de uma provocação de dança que conecta céu e terra e raiz, e o corpo vai se ativando, né? Logo ela trabalhou antropologia teatral com o próprio Barba, mas através disso você chega num estado de presença cênica sublime, de conseguir se misturar meio que energicamente, não sei que palavras melhor a gente usar, com o público. Né? Então são artistas assim que eu admiro, que têm um olhar sobre
que produzem essa conexão, que mexem com o orgânico para chegar no afetivo, sabe? Figuras. Também um outro mestre meu maravilhoso foi o Jean-Jacques Lemaitre. E é legal a gente, né, valorizar esses artistas que estão há muito tempo trabalhando. Eu sei que são figuras que não são brasileiras, mas a gente cita a galera do Brasil, o Boal, e também o Jean-Jacques Lemaitre na França, que ele é o diretor musical do Teatro du Soleil, Sim, eu e tive também um compartilhou com a curso com gente. ele. Tu fizesse, foi aquele Sim, o corpo musical? sim, lá em São Paulo. Maravilhoso. Maravilhoso. Pois pronto, pois ele ministrou o mesmo curso aqui em Fortaleza, mas eu já tinha feito com ele antes em Recife, porque ele veio para o Brasil, eu pensei, meu Deus, esse homem está aqui. Espera ainda, na época era 2013, eu fui fazer o curso lá e logo em seguida a Fortaleza trouxe ele também. Aí eu, quando cheguei, fiz o curso com ele de novo. Eu, rapaz, não vou deixar passar. Porque era muito rico, né? E eu trabalhando música também dentro do teatro, e ele pensava essa conexão da criação, da musicalidade, junto com a cena, criando esse tripé, assim, direção, criação da música e improvisação dos atores, que é a forma do Teatro du Soleil produzir. Pronto. É exatamente essa a forma como eu acredito, de uma comunhão de discussão de fatores que estão ali interligados. Que a gente chama, existe um termo para essa forma de pensar, um termo aproximado, que é o teatro colaborativo. O Sérgio de Carvalho, da Companhia do Latão, escreve bastante sobre isso, né? A gente pensa muito isso aqui em Fortaleza, no CPBT e nas minhas formas de trabalho também, com expressões humanas também, e com os outros grupos que eu faço parte, que é uma forma de diálogo na criação em que você tem a direção, você tem a dramaturgia, você tem a iluminação, você tem a sonoplastia, você tem, mas todos os fatores estão interligados. Tudo que a gente cria é assinado por uma pessoa específica, tipo a atuação está na mão do ator de criar, por mais que ele seja conduzido por alguém que o oriente, mas a gente discute todos esses elementos produzidos na cena. A gente traz para uma horizontalização da criação, que é diferente desse olhar eurocêntrico mais antigo, em que a gente tinha uma figura de um diretor que era tipo um autoritário, que mandava você olhar o seu olho a 45 graus, não sei para onde, porque sim, né? Não, o ator precisa saber por que a luz é vermelha, por que ela incide nesse ângulo, por que o cenário é assim, assim, assado, por que as falas dizem isso, por que se esse texto vai ser dito dessa forma, é importante que essa fala seja dita, que é essa palavra e não essa outra, porque ela é percussiva, porque ela é assim. Então, essa horizontalização da produção, da criação, ela está no meio, assim, dessa forma de pensar, sabe? Acho que quando você horizontaliza... Todos estão no mesmo pé da criação, né? Assim, de entendimento, de para onde vamos, o que estamos construindo, ao final reconhecendo também a importância de ter essa segmentação das áreas, né? Exato. A segmentação, ela pode existir, pode ser a opção, né, do seu trabalho, do seu grupo. Porém, se ela for desconectada, eu acredito que a gente perde muito, que a gente tira a possibilidade da unidade fluida da obra, sabe? Isso tem a ver com a poética. Não que o teatro ritual seja necessariamente isso, mas ele chama para isso, porque quando você trabalha essa relação intuitiva mais próxima, você precisa entender minimamente todos os elementos que contextualizam a sua criação. Estamos falando de mestres de fora, mestres da nação, mas eu queria que você, agora que a gente afunilasse para pessoas, para artistas que você admira de maneira local, que te inspiram e por quê. Então essa pergunta também é dupla. Artistas cearenses que te inspiram e por quê. E uma obra, pode ser em qualquer mídia, né? Livro, filme, quadro, espetáculo, que você recomenda para alguém pela vivência que você teve enquanto público. Artistas que me inspiram. Eu vou citar 2 agora, porque eu já tive oportunidade de trabalhar com eles, então eu os conheço intimamente, assim, de trabalho, de discussão, que são a Eri Aquino, diretora de teatro, pesquisadora, fabulosa, uma figura, assim, de uma envergadura, de sensibilidade profunda para a cena, de um olhar, sabe, de uma atenção, de tratar, assim, o ator com aquela delicadeza precisa que eu acredito que a cena pede, sabe, maravilhosa. E o Joca Andrade, pelas mesmas razões,
pelo atrevimento de conseguir chegar, despertar em nós, enquanto atores, quando estamos trabalhando com eles. Eu fui dirigida por essas pessoas, mas despertar em nós uma conexão com o meu eu de atriz profunda, de entender que eu estou emprestando o meu corpo para aquela situação, que eu não sou aquele personagem, mas aquilo me perpassa porque eu sou humana, e os personagens são doentes, e nós atravessamos eles, precisamos ser muito sãos por conta disso. Né? Então são 2 artistas assinados, mas nós temos muitos, nós temos Ricardo Guilherme, dramaturgo, ator, diretor maravilhoso. Nós temos tanta gente linda, luminosa aqui. Nós Fortaleza, repleta, Brasil está repleta de pessoas extremamente admiráveis. Seronha Pontes, que não está morando aqui em Fortaleza, para mim, enquanto atriz, é um exemplo, assim, uma inspiração a ser seguida, de uma potência, assim, de porosidade tremenda, de você assistir Camille Claudel e morar naquele espetáculo com ela para sempre, sabe, sempre. Não consegui assistir Uma Branca Sombra Pálida, que ela fez também, mas né, uma coisa, assim, divina e linda. E você perguntou de obra. Uma obra. Pode dizer obra que a gente fez ou é muita pretensão, né? Não, deixa eu ver outra. Chata. Eu gostaria de indicar para vocês uma obra que é um sonho, que eu não sei, tem que ser de Fortaleza, pode ser de fora, pode ser tudo misturado, como é? Eu vou indicar 2 obras que me vêm à mente agora, que me tocaram bastante. Mas antes de fazer isso, gostaria de citar a Fran Teixeira, que é uma outra atriz da cidade, uma outra artista da cidade, que eu admiro demais, diretora, professora, maravilhosa, porque está me vindo o espetáculo que ela dirigiu, Ivanov, com o Teatro Máquina. Então, se vocês não tiveram a oportunidade ainda de assisti-lo, e se tiverem os devidos caminhos para assisti-lo, é uma indicação minha muito poderosa. Ou seja, não é de fácil acesso para agora, não sei se a gente pode achar pelas mídias, mas uma outra obra que me tocou profundamente, fora a obra inteira, especialmente as poesias da Hilda Ilch, muito fantástica. Tive oportunidade de conhecer a Casa do Sol, o lugar onde ela habitou durante muitos anos da sua vida. Agora, em fevereiro, né, antes da pandemia, eu fiz uma residência lá que foi linda, em Campinas. Agora, em especial, o livro dela de poesias do Desejo. Foi uma coisa que me acompanhou numa fase assim muito fantástica, muito arrebatadora. E eu conheci, né, enfim, né, de forma muito afetuosa. Por coincidência, foi na época que a gente fazia o CAD, né, era 2008. Assim, foi a primeira vez que eu tive contato com essa poeta maravilhosa. A Hora da Estrela da Clarice Lispector, ou seja, a literatura, ela tem assim os seus arrebatamentos, né? Enfim, se a gente for parar para falar, misturar um monte de coisas, mas é isso, meu amor. Como você falava, só tá faltando descer aqui na Terra alienígenas, né? A gente, Está. em 100 anos que as pessoas estão vivendo hoje, eu jamais imaginei que eu ia passar tanto tempo confinado. O que é que isso muda na vida da Juliana artista? Como é que isso tem afetado a tua vida e mudado a tua criação? A gente já conversou um pouco a respeito disso. E no momento que você está trabalhando em algum projeto, tem algum projeto que você está conseguindo, a partir dessa situação, encabeçar ou continuar? Vamos pensar. Eu acho que isso muda a Juliana como artista na forma de fazer. É preciso a reinvenção, né? Como a gente estava conversando. Talvez mude também pelo fato de que não se precisa mais ser tão apocalíptico, talvez. O mundo está tão trágico que eu acho que agora o simples e o doce vai ser o grande impacto, assim, se é para se falar impacto, né? Mas eu estou trabalhando em obras que eu já estava trabalhando antes da pandemia, mas ela veio, obviamente, trazer ressignificações. O espetáculo que eu comentei contigo, que está sendo montado com a Companhia Crisálida de Teatro, sobre o mito de Ariadne e o labirinto, já falava sobre a solidão e o abandono, e esse distanciamento do outro forçado e um mergulho em si mesma de uma forma que a gente não previa que ia ser tão importante, né, enquanto a atualidade. Mas é claro que o fato de estarmos em quarentena e em isolamento trouxe uma outra temperatura sobre isso. É tanto que a gente está
mergulhando em reflexões, porque não podemos não mergulhar, estamos inseridos diretamente nisso, mas estamos mergulhando em reflexões pessoais sobre isso e vendo como é que essa pessoalidade dialoga com a cena também. Então não deixa de haver uma profunda conexão com tudo isso. E aí, para os teus colegas de trabalho locais, né, para esses artistas cearenses que também estão nesse processo de reinvenção, o que você diria como conselho ou como motivação? O que é que tem funcionado para ti no dia a dia que talvez possa servir de palavra, de exemplo para outros colegas? Eu estou tendo a sorte de poder dar continuidade com esse trabalho que eu te disse, mas também o Manada Teatro, a gente está redirecionando as montagens que estávamos fazendo no final. Mas assim, o que tem a se dizer para os meus colegas, para a gente que está nesse momento é calma. Calma. Porque não vai ser como achávamos que ia ser. Só que não vai deixar de ser. Tá tudo certo. Nós superamos o século XX. Ou pelo menos os nossos antepassados, né? Eu nasci no século XX. Algumas pessoas não e já estão ativas. Mas calma, porque nós passamos, como a gente estava conversando aqui pela rádio, pela televisão, pelo cinema, pela internet, por outras aproximações, outras formas de diálogo que parece que iam espantar o teatro para sempre, mas é impossível. O lugar do teatro, ele é imorrível, ele é intomável. Eu me impressionei, sabe, Lucas? Quando eu comecei a dar aulas de teatro em 2009, eu achava que o mundo ia acabar, que as tecnologias iam dominar tudo, que estava começando a vir a febre do Facebook, né? Já tinha terminado qual é que foi antes do MSN, teve o Orkut, né? Enfim, Mirk, Orkut, então aquelas coisas faziam parte da nossa vida, mas enfim, o Facebook foi estourando e tal, e outras mídias, e o WhatsApp e tal, então eu achava, cara, as pessoas vão parar de querer se conectar através do teatro, mas não parou. Acontece uma coisa no mundo que o teatro não morre. As pessoas estão cada vez mais sedentas, a busca é cada vez maior. Seria interessante que a gente conseguisse trazer público, né? Cada vez mais, assim. E a gente, quando a gente é inteligente e a gente entende quem são os nossos públicos-alvos, a gente consegue dialogar com isso. Mas calma, porque não para, não morre, a gente não vai parar, a gente vai sempre precisar do teatro, vai sempre precisar de uma relação de afeto. Existe um lugar aqui que não pode ser tomado, né? Então, com essa calma, depois dessa calma, a gente pode descobrir os lugares de reinvenção, que é nosso preciosíssimo ingrediente na nossa mistura maravilhosa aqui para a modernidade. E para aqueles que estão começando, que escutam toda essa nossa conversa, toda a nossa reflexão, estão pensando em ingressar nessa carreira, ou que tiveram a mesma epifania que você teve a partir de um momento, né, de crise, se descobrir ou querer ser artista. Qual seria esse conselho para quem está começando? Talvez fosse um conselho parecido, sabe, Lucas? É muito cedo para a gente se aperrear e pensar, vale, e agora? Mas eu quero tanto. Então tem que haver uma certa calma aí, porque a gente está num momento de transição, né? De entendimento da linguagem. Então, só que para a galera que está começando agora, existe uma como é que eu posso dizer? Não sei se a palavra seria vantagem, mas vocês que estão começando agora, vocês têm um aparato assim maravilhoso. Vocês já nasceram na época da internet, que ela deve ter o quê? Uns 35 anos, talvez, que a internet realmente estourou no mundo, talvez um pouco menos do que isso, mas quem já nasceu nesse período já tem uma facilidade de aproximação muito maior no sentido da criação e no sentido da contemplação estética mesmo das coisas, né? Então essa é a arma de vocês. O mundo é totalmente de vocês, de quem está começando agora. Existe esse pedido da calma porque o teatro tem o seu momento de driblagem, né? Mas vocês já têm tudo nas mãos de vocês, através dessa calma e através das coisas que a gente conversou aqui sobre, por exemplo, identificar aquilo que você quer realmente dizer com a sua arte para o mundo, se você trabalha com artes visuais, se você trabalha com teatro, se você trabalha com fanzine, se você trabalha com música, seja lá o que você está bolando no seu fazer artístico, mas entendendo o que você quer dizer, os meios estão aí. Busca, né, com essa calma e esse olhar interior
para que você não se perca em nome de um mundo que vai te dizer o que você vai fazer. Quem vai saber é você. O mundo ele é apenas o território onde você vai habitar. E nesse mundo você tem que ir descobrindo a forma. Né? Mas antes disso, quem sabe o que precisa ser dito é você. Aí você se conecta com aquele para quem você quer dizer e aí vai dar tudo certo. Juliana, muito obrigado pela nossa conversa. Quem tiver curiosidade de seguir o trajeto seu como professora, criadora, artista, música, onde as pessoas te encontram. E desde já, de novo, meu muito obrigado. Eu que agradeço, Lucas. Quem tiver curiosidade, desejo, a gente se encontra por essas mídias, né, gente? Eu tenho um Instagram lá, vocês colocam Juliana Veras, vão me encontrar pelos grupos, vão me encontrar na Companhia Crisálida, na Manada, no Grupo Expressões Humanas, esses lugares todos que a gente habita, Teatro Zé de Alencar. A gente se encontra por aí, com certeza vai ser um prazer imenso poder dialogar sobre tudo, criação, sobre as reflexões de mudança, o nosso lugar nesse mundo de repente. Estou super ansiosa de deixar diálogos como esse agora repercutirem em outros encontros. E é muito bom poder estar contribuindo para que isso aconteça. Muito obrigada. Obrigada, Lucas. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Esse foi mais um Cearense Assim e até o próximo.